Olá, boa noite! Está começando o painel regional de hoje. Seja muito bem-vindo. A nossa conversa hoje será com Paulo de Tarso. Ele que é executivo da Deloitte, é responsável aí por liderar 3 dos 13 escritórios que a Deloitte possui atualmente no Brasil. Os 3 escritórios são em Campinas, Ribeirão Preto e Uberlândia. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Juliana. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, gente, hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessa empresa e, claro, a gente vai falar de tecnologia, expansão, quais as expectativas para essa retomada. Agora sim é o momento que podemos falar de retomada, né? A Deloitte, gente, é a maior organização de serviços profissionais do mundo, com 345 mil pessoas, gerando impactos aí que realmente importam em mais de 150 países. São 175 anos de história. Oferece hoje serviços de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos e também consultoria tributária, para clientes aí públicos e privados dos mais diversos setores. E atua no Brasil desde 1911. Gente, é muita história. Bastante tempo. É muita autoridade no assunto, né? E você faz parte dessa história porque trabalha já na empresa, né? Há mais de 20 anos, é isso? Exatamente, Juliana. Comecei minha carreira na Deloitte em 99. Poucos meses depois de a Deloitte decidir abrir o escritório aqui em Campinas, em 1998. Então, completando aqui quase 23 anos já de trajetória. Então, realmente é algo relevante. E como você disse, desde 1911, mais de 110 anos de existência aqui no Brasil, também faz com que a gente tenha bastante história e bastante experiência para atender o mercado e atender os clientes que precisam de serviços profissionais como os nossos, né? E essa experiência toda, e é o que faz a diferença, né, gente? Porque nós passamos por um momento muito complicado, né? O mundo todo, ninguém sabia como agir, a gente não tinha noção do que ia acontecer, uma mudança drástica do dia para a noite. E aí, a experiência fez a diferença para muitas empresas e acredito que para a Deloitte também, né? Fez muita diferença. Olha, existem coisas que acontecem e que realmente impactam. E essa é uma que impacta do sentido inicialmente mais negativo, a pandemia e todo o sofrimento que a população mundial veio enfrentar. Mas nós, da Deloitte, nós já estávamos um pouco mais preparados para enfrentar a pandemia. Não que nós poderíamos imaginar que ela poderia existir, mas nós já vínhamos com algum tipo de rotina de trabalho que permitia aos profissionais fazerem o trabalho virtual ou trabalharem de casa. Então, no dia seguinte em que a pandemia foi decretada, praticamente todos os 6 mil profissionais tinham total habilidade de trabalhar remotamente e continuando a prestar de forma bastante profissional e executiva os serviços profissionais para os nossos clientes. Então, realmente foi algo que impactou, mas ao mesmo tempo nós estávamos preparados. Mas isso não é tudo. O que mais importa para a gente na Deloitte é que nós estávamos também preparados para oferecer soluções para os clientes, para levar informações, levar algum tipo de reflexão para que os clientes ou para que as empresas e o mercado como um todo pudesse agir rápido com relação à pandemia. Ninguém sabia se ia demorar um mês, se ia demorar 2 meses, 3 meses e no fim quase 2 anos aqui estamos, né? Então, logo no início a gente fez uma série de respostas à Covid-19, onde nós fizemos uma série de webinários para o mercado como um todo, buscando de fato levar conteúdo e expertise para os empresários e os executivos das empresas poderem ter alguma base para tomar suas decisões no dia a dia. Foi, na verdade, a pandemia acabou impulsionando, né, um setor que a gente já vinha acompanhando a tendência de crescimento, que é a questão do trabalho remoto, a tecnologia avançando, mas a necessidade da pandemia fez o que iria acontecer em 10 anos acontecer em 2 dias praticamente, né? Porque, como você falou, foi muito rápido. As empresas tiveram que se adaptar muito rápido a esse novo cenário, né? E acredito que, por outro lado, né, existiu aí essa vantagem, porque a gente sempre tem que olhar para as coisas na vida para os dois lados, né? A gente não pode ser pessimista, só olhar para o lado ruim. De forma alguma. Ou então ser otimista demais e esquecer a tragédia que foi a pandemia. Mas a gente precisa tirar as lições, né, de tudo aquilo que passamos, até para que a gente possa estar preparado, né, para o futuro. E sabemos agora que pandemias acontecem e podem acontecer a qualquer momento. Então, acho que esse impacto da tecnologia, principalmente, ajudou a evoluir setores do nosso país
que precisavam dessa evolução, como a telemedicina, por exemplo, Sem né? dúvida. Que a gente imaginava que isso poderia acontecer um dia, mas era assim, um dia, tipo o carro voadores lá dos Jacksons, Quem né? sabe? Quem sabe talvez aconteça. sabe? E de repente a gente viu que não, é capaz sim, a gente pode, né? E a gente tem essa capacidade de adaptação. Isso foi algo muito bom, né? Acredito que para os negócios também, né? Essa necessidade das pessoas em buscar essas respostas, né? Eu entendo que sim, eu acho que foi um grande aprendizado para todo mundo, né? Então, muitas reuniões que porventura eram feitas, viagens de 8 horas para uma reunião de 1 hora, né? Será que realmente era necessário? Todo gasto de carbono no mundo que a gente vive, né, do ESG e toda a preocupação com o meio ambiente. Então, realmente, eu acho que foi um momento bastante oportuno para pessoas, empresas, empresários refletirem e fazerem aquilo que talvez tenha mais propósito, realmente fazer uma reunião que tenha propósito. Então, eu realmente vou me deslocar para um determinado lugar para fazer uma reunião que tenha propósito, para oferir ali os benefícios que são necessários. E também do trabalho, né? Todo mundo se deslocar todo dia para o mesmo lugar, sendo que parte, talvez, da semana seja possível executar o mesmo trabalho né, remotamente, a partir de casa ou de onde quer que cada profissional esteja. Então, acho que realmente é uma reflexão em encarar a experiência do que foi, né, do que aconteceu, e, de fato, planejar uma vida, talvez, já um pouco mais conectada com essa nova forma de se enxergar ou se encarar o mundo, né? E a gente sabe também que a necessidade de mão de obra, né, surgiu aí principalmente ligada à tecnologia, né? Atualmente a empresa, a Deloitte, tem 6 mil funcionários, isso em todo o país, né? Com a região de Campinas, Ribeirão Preto, são importantes também, são pontos importantes demais, né, para fazer essa máquina girar toda. A gente está falando de Campinas, a única metrópole que não é uma capital, né? Tem as suas particularidades aqui da região, como várias outras cidades dormitórias. Então, existe aquela necessidade de mão de obra para vários setores, mas em questão da tecnologia, a gente observa que existe uma migração muito grande para Campinas, né, em busca dessas oportunidades, estudos e até experiências nas empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa mão de obra para a Deloitte. Quão importante é essa nossa região para vocês? Olha, primeiro para falar um pouquinho de Campinas, né? Então, Campinas eu acho que é uma cidade que naturalmente tem hoje uma vertente relevante no setor da alta tecnologia. E eu acho que isso começou décadas atrás, como quando a Fundação CPQD, né, foi fundada e toda a tecnologia para o que então nós tínhamos do sistema de telefonia convencional foi criado a partir dos estudiosos aqui de Campinas, né? E através do CPQD também cursos foram integrados junto à Unicamp e com isso várias outras empresas voltadas à tecnologia começaram a surgir por meio dos professores e alunos que ali, né, estavam cursando. Então, eu acho que naturalmente Campinas é uma cidade que tem um atrativo e vai continuar a ter um atrativo muito importante e relevante para o desenvolvimento de novas tecnologias. Para a gente, nos últimos anos, nós percebemos, né, que o interior do Brasil é bastante relevante. Então, eu falo interior do Brasil porque realmente eu acredito muito nas conversas que eu tenho internamente com a liderança da Deloitte, acredito muito no interior do Brasil. E, sem dúvida alguma, o interior do estado de São Paulo, já com uma infraestrutura talvez um pouco mais preparada, né, consiga avançar mais rapidamente nesse crescimento. Então, tecnologia, a nossa região tem universidades que formam, né, profissionais em cursos voltados à tecnologia. Então, tem várias universidades aqui na região, Unicamp, Facamp, Unesp, USP em Ribeirão Preto, UFSCar em São Carlos. São tantas universidades que até alguns anos atrás as pessoas se formavam e tinham que mudar para São Paulo. E a gente falou, não, para que mudar para São Paulo se você pode começar a sua carreira aqui em Campinas, né, trabalhando para a maior firma de serviços profissionais do mundo, que é a Deloitte. Então, nós colocamos uma estratégia bastante específica para o desenvolvimento de tecnologia para clientes interna da Deloitte aqui em Campinas e que hoje, né, nós temos mais de 700 profissionais atuando aqui no escritório. Então, isso é bastante relevante para a gente e a gente acredita que a gente continuará nessa tendência de crescimento e investimento em tecnologias aqui em Campinas. Só para você ter uma referência, Juliana, a gente tem 3, talvez, grandes vetores de tecnologia na Deloitte aqui em Campinas. Primeiro é o Global Tech Center. Então, a partir daqui de Campinas, a gente presta serviços contábeis e tributários para clientes globais.
Então, esse é o quarto Global Tech Center que a Deloitte tem no mundo. Então, tem um na Ásia, um na Europa, um na África do Sul e o quarto aqui em Campinas. Havia-se uma discussão de onde seria o Global Tech Center das Américas. Está em Campinas, né? Então, acho que isso é fruto, de fato, desse polo de tecnologia que a gente encontra aqui, da formação de pessoas que existe na região de Campinas. Um segundo que a gente tem é o CIC, que é o Cyber Intelligence Center, que é onde nós desenvolvemos uma série de trabalhos de monitoramento de ataques cibernéticos aos nossos clientes, entre tantos outros serviços de prevenção a ataques cibernéticos a clientes. Não sei se você tem ouvido, mas ataque cibernético tem sido um tema que está em pauta e sido muito relevante na grande maioria das organizações, independentemente do tamanho. Acho que hoje é uma das principais ameaças, né? É exatamente, uma das principais ameaças e preocupações do empresário, dos conselheiros de administração, dos executivos. Não existe uma garantia de que não vai ser atacado, mas existem formas e meios, né? E aí são os serviços que a gente presta para reduzir essa probabilidade de ataque cibernético. E o terceiro deles é o investimento que a gente tem feito de forma relevante na auditoria. A auditoria é um braço relevante da nossa organização, além da consultoria, em que nós temos uma célula que chama-se Audit Delivery Center, onde todas as ferramentas e desenvolvimento de tecnologia para fazer uma auditoria com mais consistência e com mais qualidade também é feito aqui a partir de Campinas. Então, acho que isso resume um pouquinho, talvez, dessa pergunta que você me fez. E é legal, né, a gente entender que essa é uma nova realidade, principalmente dos empresários, né, que antes achavam que um investimento que desnecessário muitas vezes, né, mas quando uma empresa faz, além de toda a estratégia, uma auditoria, ela consegue detectar pequenas situações ali antes de que essas pequenas situações virem grandes problemas, né? Então, começaram a perceber a importância realmente de se trabalhar com apoio desse sistema que hoje nós temos, né? Uhum. Então, antigamente a gente nem precisa ir muito, no passado não, há 10 anos mais ou menos, muitos empresários não queriam investir em auditoria. É verdade. E hoje é mais comum a gente ver isso acontecendo, né, nas fábricas, indústrias, em vários setores. As auditorias acabam ajudando aí, muitas vezes, solucionar problemas antes que decretassem até falir, né, a empresa, antes de que esses pequenos problemas pudessem falir a empresa. E quando você fala em interior, né, essa migração, porque antes a gente tinha os profissionais procurando as grandes empresas. Hoje nós temos as grandes empresas procurando os profissionais. Você vê? É isso né? mesmo. Mudou a realidade. E isso inverteu muito essa questão das pessoas migrarem para os grandes centros, né? Até porque não é fácil viver numa cidade como São Paulo. O custo de vida é muito caro, falta de segurança, está longe da família. Muitas vezes as pessoas deixavam de ter a chance de estar em grandes empresas para não precisarem fazer essa alteração na vida e estar mais perto da família. Hoje é possível por conta dessa busca das empresas, né? Entendeu-se que a mão de obra é o principal. Sem dúvida, talento é a base da nossa organização. Nós somos uma empresa de profissionais. Sem profissionais, né? Não vou completar a frase, mas com isso nós sim sempre tivemos, né? A Deloitte sempre teve uma preocupação bastante forte com o desenvolvimento das pessoas. Como eu disse, eu comecei em 99 como trainee, né? Graças a Deus e, enfim, todo o trabalho executado, né, tenho a posição que eu tenho hoje, bastante trabalho, bastante estudo, e a firma continua a investir de forma significativa com os seus talentos, né, para transformar os talentos realmente em profissionais que façam a diferença para os clientes e para o mercado. Durante a pandemia, por exemplo, a gente tinha uma preocupação muito forte com relação à saúde das pessoas, na saúde dos nossos profissionais, saúde física, saúde emocional. Por exemplo, a gente implantou dentro da Deloitte, durante a pandemia, uma academia de felicidade corporativa. Esse é um assunto maravilhoso. É. Aliás, que interessa muito a gente estar em casa, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, mas é muito rápido. Não sai daí, porque na volta a gente vai falar a respeito dessa importância que as empresas também descobriram, não só na pandemia, mas já vinham trabalhando isso, né, a respeito do bem-estar do funcionário. Afinal de contas, inteligência emocional, saúde emocional
olha, pode te colocar em destaque na empresa. Então presta atenção aí, você que está procurando principalmente um espacinho nesse setor. Daqui a pouco a gente volta falando disso, não sai daí. Falei que ia ser bem rapidinho, já estamos de volta e agora vamos falar desse assunto aí que você que está em casa procurando um emprego, né, nessa área, nesse setor ou qualquer outro setor, está bastante interessado e quem também tem empresa aí precisa se atentar porque hoje a gente tem um problema muito grande, né, Paulo, a respeito da mão de obra, porque já se entendeu que é fundamental. Né, não dá, mesmo funcionário que só aperta o botão, existe ali a necessidade de um funcionário. E a gente observou, né, inclusive em várias empresas, funcionários que pioraram a sua condição de saúde mental durante a pandemia, né, algumas pessoas que já tinham problemas e isso ficou mais evidente nesse período. E a empresa também percebeu a necessidade de ter funcionários saudáveis, produzindo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Percebeu-se que o funcionário feliz, ele produz mais. E por outro lado, hoje a gente tem funcionários também mais exigentes do que antigamente. As pessoas já não estão mais limitadas naquela, eu vou trabalhar porque eu preciso. Eu vou trabalhar porque eu preciso, mas eu vou me capacitar para escolher onde trabalhar. E o salário nem sempre é o que conta no final, né? Eu acho que todos nós estamos cada vez mais exigentes, né? Todos nós, sem dúvida alguma. Mas como eu me referi, a gente durante a pandemia implementou essa academia de felicidade corporativa, né? Algo que talvez seja até difícil de falar, quando a gente chamava as pessoas, falava, vamos falar sobre felicidade, mandava um convite, né, no Outlook para falar numa sala de Zoom sobre felicidade, as pessoas no início não entendiam muito bem qual que é o propósito disso, e realmente era falar sobre felicidade, o que te faz feliz, o que é felicidade, e com isso, de fato, contribuir, né, no dia a dia das pessoas durante esse período que a gente ficou isolado socialmente, sem poder se ver, se encontrar, visitar clientes, assim, e assim por diante. Então, realmente investir em profissionais é o que precisa ser feito, qualificar pessoas para poderem estar num próximo nível, né? Eu acho que hoje, na minha posição, o que eu mais gosto de fazer é, de fato, criar oportunidade de negócio, para o negócio se desenvolver e crescer, e assim criar oportunidade para as pessoas, para os profissionais que já estão com a gente na Deloitte e para aqueles que vão ingressar com a gente e vão querer buscar um crescimento profissional também. Então isso é o que mais talvez me impulsiona, né, no meu dia a dia, desenvolvendo negócios, atendendo meus clientes de forma diferenciada, atuando no mercado. E a Deloitte também proporciona outras formas de desenvolvimento. Então também durante a pandemia a gente teve uma série de treinamentos, desde o trainee até o sócio, né, todo mundo tem acesso a uma série de treinamentos que são elaborados por meio da nossa universidade corporativa. Então a gente tem a nossa própria universidade corporativa, que tem uma diretora liderando, desenvolvendo conteúdo, chamando convidados para trazer algo que seja relevante. Então, a gente tem rodas de conversa sobre temas que são os mais variados possíveis, saúde emocional, comunicação assertiva, não agressiva, enfim, uma série de temas que permitem a nós, como pessoas, né, e como executivos, sermos melhores no nosso dia a dia. Né? E a última iniciativa que a Deloitte teve, que é a mais recente, é bastante interessante. A gente fez uma parceria com a Fundação Dom Cabral e a gente criou um curso para 40 dos líderes da Deloitte. Eu sou um desses 40, que esse curso chama The Great Reset. Então, acho que o próprio nome já fala um pouquinho, é realmente parar, né? E vamos que nós, 40, né, os líderes e toda a liderança da Deloitte vai ter acesso a esse curso, é parar e, de fato, refletir como que nós desenvolvemos pessoas, como desenvolve negócio, como que é o futuro, né, do mercado e como a gente vai agir desde já nesse mercado. Então, eu acho que é isso, realmente tem que investir em profissionais, investir na educação, investir na qualificação. E essa acho que é uma necessidade que a gente também sentiu muito mais nesse período pandêmico, né? Porque a gente via que, durante muito tempo, a gente ouvia que a gente tinha que estudar para ser um profissional melhor, né? Para disputar uma vaga boa, você tem que ser o melhor profissional. Durante muito tempo a gente se acreditou nisso.
Depois de um tempo, a gente começou a ouvir que, peraí, para ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. É isso aí. Não tem como você não ser uma boa pessoa, né? Você não pode ser um bom profissional, ser um bom pai, ser um bom colega de trabalho, se você não é uma boa pessoa. E aí a gente começou a perceber a necessidade, principalmente das pessoas se relacionarem, se comunicar, porque a falta de comunicação é um dos principais problemas que acontecem em qualquer empresa. Se comunica da forma errada e aí já gera aquela confusão toda. Conflitos desnecessários, né? E a capacidade do ser humano se relacionar com o outro ser humano também tinha sido deixado um pouco até de lado, né, por conta da necessidade da busca incessante em tecnologia. Tivemos a tecnologia pela necessidade da pandemia também. E aí a gente percebeu que faltava essa questão de relacionamento. Então, eu até abro um parênteses aqui para parabenizar a empresa, porque hoje a gente tem profissionais doentes, sobrecarregados, que às vezes saem do mercado de trabalho, né, independente da sua área, porque falta uma gestão que veja, né, esses funcionários como pessoas, como pais de família, né, como colegas de trabalho. E essa é uma necessidade do mercado. Como todos nós somos. Como todos nós somos. Como todos nós somos, né? Eu acho que esse é o grande princípio. Então, realmente, olhar para o outro como você olha para você. E talvez, se você não tem o olhar adequado para você, começar a ter esse olhar para você poder ser alguém emocionalmente melhor preparado, né? E assim poder fazer o bem ao redor daqueles que estão aqui presentes, né? Ao seu redor. Eu acho que é isso mesmo. Esse é o caminho. É o que nós temos, o que nós acreditamos, é o que nós temos feito, é o que nós temos investido, Juliana. E falando em investir, né, quando a gente olha assim para o mercado brasileiro, a Deloitte ela tem consolidado aí várias alianças, né, com os principais provedores aí de tecnologia, né? Isso a gente fala inclusive do mundo, né? Ganhou aí dezenas de novos sócios, né? Isso a cada tempo aí que passa, principalmente durante esse período de necessidade, muitos novos negócios aconteceram. E esse movimento ele vem se ampliando na empresa, né? Que vem atuando aí, principalmente num setor que também se demonstrou muito necessário, que é o agronegócio. Sem dúvida, sem dúvida, é um setor muito importante. Realmente, as parcerias tecnológicas são relevantes, então, para que a Deloitte possa ser uma firma de serviços profissionais cada vez mais diferenciada, ela precisa estar conectada também com parceiros de alta tecnologia, para a gente poder prestar serviços conectados, né, com ferramentas e plataformas que levem o diferencial para o nosso cliente. É isso que tem feito a Deloitte crescer, né, de forma desproporcional, inclusive, aos seus concorrentes, crescer de forma relevante no mundo, né, mundo afora. Falando um pouco a respeito de investimentos e 80 sócios que você mencionou, realmente durante esses últimos 2 anos, a Deloitte formou 80 novos sócios. Então, são pessoas, 80 profissionais, como eu, começaram a sua carreira como trainee, um assistente, enfim, que tiveram todo o seu crescimento, toda a sua formação e foram finalmente convidados pela organização. Falaram, olha, você é um empreendedor, você gera negócio, você faz a diferença, então a gente quer te convidar para ser sócio. Então, cada novo sócio representa novos negócios, representa novas oportunidades para a Deloitte e para o mercado como um todo, né? A ideia é que nós continuemos a fazer um número relevante de sócios nos próximos anos, talvez mais do que o dobro do que esse número que foi feito nos últimos 2 anos, né? Alguns desses sócios, eles acabaram sendo sócios convidados do mercado, alguém que tinha algum expertise complementar, que porventura a gente não tinha conseguido desenvolver na velocidade que o mercado exige, e aí a gente foi buscar esses profissionais com expertise que fazem parte hoje da Deloitte, como sócios, como diretores, como gerentes, né? Então, esse realmente é o cenário. Um desses, ou alguns desses, são também do setor do agronegócio. Nós temos, de fato, tecnologias, serviços que são diferenciados no setor do agronegócio. Nós acreditamos muito no crescimento desse setor. Como eu disse, o Brasil vai crescer para o interior e, sem dúvida alguma, o agronegócio faz parte desse crescimento e a gente tem continuadamente investido no setor. Semana passada eu estava no AgriShow, lá em Ribeirão Preto, né? Era helicóptero para tudo quanto é lado, enfim, muitos negócios sendo fechados. Teve uma empresa que eu visitei que 20% do seu faturamento anual foi realizado na semana passada. Então, em uma semana, né, a empresa faturou 20% do faturamento anual. E que
na casa de bilhões, só por aquela feira que foi concebida no ano passado, depois de 2 anos sem. O que mostra a necessidade do network acontecer, né? Exatamente. A gente vê, porque existe, por um lado, o medo da questão da evolução da tecnologia, tipo, nós vamos perder espaço, né? Nós, humanos, vamos perder espaço, vamos perder o nosso emprego para máquinas. Não é isso, não é dessa maneira que acontece. Está aí prova disso, de que uma empresa líder em questão em soluções tecnológicas está voltando, investindo em pessoas, porque nós somos necessários, né? Sem dúvida. E não vamos deixar de ser nunca. Não vamos deixar de existir. E nós vamos fazer outro tipo de trabalho, né? Então, enquanto, por exemplo, nós temos dentro dessas células que eu mencionei do Global Tech Center, do Audio Delivery Center, do KIC, né, o Cyber Intelligence Center, nós temos inúmeros robôs, sei lá, 200 robôs, alguma coisa assim, fazendo algumas atividades, mas quem avalia os dados que são produzidos por esses robôs somos nós, né? Somos humanos, são pessoas. Então, os nossos profissionais são treinados em fazer avaliação de dados para identificar oportunidades e gerar novos negócios, gerar alguma solução que seja relevante para os clientes, né? Seja a oportunidade de melhoria de controles internos, seja a oportunidade de algum saving, né? Dentro de um fluxo de capital de giro, uma questão de tributação. Então, a gente utiliza mais do expertise, né, que nós temos, humano, para levar diferencial. Então, o robô faz a parcela que talvez não seja tão necessária mais por humano, mas o humano, aquele humano, faz outro tipo de análise hoje, que é, de fato, levar o diferencial para o cliente. A gente só vai ter que sair um pouquinho da nossa área, às vezes, de conforto, para se especializar, estudar um pouco mais, para desenvolver nessas outras atividades que não vão exigir só força física. Eu acho isso muito legal, é muito democrático, inclusive, né? Você não limita aquela pessoa a fazer só aquilo o resto da vida, como, por exemplo, a gente falou de agronegócio, né? Quem colhe, né? Vai colher café, vai colher laranja. Aquela pessoa, ela nasceu no meio, provavelmente, de avós que vieram fazendo essa colheita e ela também vai continuar fazendo essa colheita. E aí, como a gente viu que a necessidade nos empurra para uma solução, quando realmente as máquinas começarem a fazer esse serviço, ela vai ter que achar outro. Quem vai programar as máquinas, né? Então, até um comentário... É bem mais fácil ficar programando a máquina do que ficar no sol e na chuva colhendo, né? Exatamente. E observando a máquina fazer o trabalho da sua casa. Eu tenho um filho de 8 anos e ele começou a se interessar por programação. Tem um software chamado Arduino, né? E durante a pandemia, com a aula virtual, tudo, ele começou a se interessar por esse Arduino, até que ele mesmo fez um curso de Arduino, com 8 anos, um curso virtual de Arduino. Ele fez um robô, sozinho. Ele montou um robô e o robô saiu andando. Então, veja, desde cedo hoje já existem tecnologias, inclusive, acessíveis. Essa é uma tecnologia que uma criança talvez consiga ter, não é nada muito caro, né? Que você já começa a colocar, né, na cabeça da criança, que daqui a pouco vai ser um adulto, como o futuro será. Ele já vai estar melhor preparado, talvez, do que nós fomos preparados para exercer o seu papel na sociedade. Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso futuro, né, gente? E, na verdade, a gente só está se preparando para o que vem aí pela frente. Bom, a gente ficaria aqui mais tempo conversando, mas eu diria que o nosso voo está prestes a ser encerrado. Estamos preparando para o pouso agora. Tá muito bom. Obrigada, viu, pela sua presença aqui. Imagina. Foi muito legal a gente bater esse papo a respeito de tecnologia e da importância que nós, como seres humanos, temos e vamos continuar a ter. Sem Obrigada dúvida. pela presença. Viu? Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Venha sempre, as portas estarão sempre abertas. Obrigado. Para a Regional de hoje, fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!